Os principados e potestades. A guerra espiritual invisível. Em uma época distante, quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas inspiradas pelo Espírito Santo às igrejas primitivas, ele revelou uma verdade profunda e misteriosa sobre uma realidade que existe além do que nossos olhos podem ver. Como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo declarou: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esta revelação extraordinária nos transporta para um universo muito mais complexo do que imaginamos, onde existe uma hierarquia espiritual que influencia diretamente o mundo em que vivemos. Os principados e potestades são parte de uma estrutura de autoridade no reino espiritual, tanto do lado das trevas quanto do lado da luz. Para compreender melhor este conceito, precisamos voltar ao princípio de todas as coisas. No início da criação, como descrito no livro de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, e junto com eles, uma magnitude de seres angelicais. Entre estes seres estava Lúcifer, um querubim ungido, descrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, como perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada nele. Sua rebelião contra o Altíssimo resultou em uma guerra nos céus, levando consigo um terço dos anjos, como revelado no livro do Apocalipse, capítulo 12. Esta rebelião estabeleceu uma ordem corrupta no reino espiritual, onde os anjos caídos assumiram posições de autoridade contra o reino de Deus. Os principados, palavra que vem do grego arché, representam governantes de primeira ordem, autoridades territoriais no reino espiritual. As potestades, do grego exousia, indicam aqueles que têm autoridade delegada, poder para exercer domínio. Amados ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que deixem nos comentários: você já teve alguma experiência pessoal onde sentiu claramente uma batalha espiritual acontecendo? Compartilhe sua experiência conosco. Continuando nossa narrativa, é fundamental entender que estes seres espirituais operam em diferentes níveis de autoridade. Como Paulo explica em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esta estrutura hierárquica no mundo espiritual não existe por acaso. Assim como há uma ordem estabelecida por Deus no reino da luz, existe uma ordem corrompida no reino das trevas. Os principados e potestades das trevas buscam influenciar nações, regiões, culturas e indivíduos, operando através de sistemas de pensamento, ideologias e estruturas de poder terrenas. No entanto, é crucial compreender que, embora estes poderes espirituais sejam reais e poderosos, eles já foram derrotados na cruz do Calvário. Como está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Cristo sobre estas forças espirituais foi absoluta e definitiva. Quando Jesus declarou "está consumado" na cruz, ele não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também destruiu o poder legal que estas autoridades espirituais tinham sobre a humanidade. O sangue derramado na cruz cancelou a dívida que nos era contrária e que constava nos regulamentos, como afirma Colossenses capítulo 2, versículo 14. Esta verdade nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa posição em Cristo. Como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta posição de autoridade nos coloca acima dos principados e potestades, mas apenas quando estamos em Cristo. É importante ressaltar que nossa batalha contra estas forças espirituais não é travada com armas carnais. Paulo nos instrui a nos revestir de toda a armadura de Deus, pois somente assim poderemos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus são nossas armas nesta guerra espiritual. A compreensão sobre principados e potestades nos ajuda a entender por que certas batalhas em nossa vida parecem tão intensas e persistentes.
Muitas vezes, não estamos lutando apenas contra circunstâncias naturais, mas contra forças espirituais que operam nos bastidores da realidade visível. Queridos irmãos, ao concluir esta exposição sobre principados e potestades, deixo uma pergunta para reflexão. Como podemos aplicar este conhecimento em nossa vida diária para viver uma vida cristã vitoriosa? Lembre que nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus, mas precisamos viver esta realidade diariamente. Agradeço por dedicarem seu tempo a este estudo profundo da Palavra de Deus. Se este conteúdo edificou sua vida, não deixe de compartilhar com outros que também precisam desta compreensão. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais estudos bíblicos fundamentados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até o próximo encontro.